Vou trazer agora algumas sugestões para você ficar ligado no concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas antes, o que eu vou sugerir? Tem um botão aqui embaixo escrito assim, inscrito. Clica nele, não dá choque não. Clica lá, você vai ver um sininho. Quando o sininho estiver todo preenchido, colorido de cinza, você vai estar recebendo todas as notificações, todos os vídeos novos, análise de lei. Estou gravando aqui agora um tanto de lei, você vai ficar sabendo. Além disso, o que você pode fazer mais? Você vai dar um like aqui. Dá um like. Custa alguma coisa? Dá choque? Não dá. Então, vai lá dar um like nesse vídeo, curte aí, vai ficar de boa. E também o que você pode fazer? Comenta aqui suas principais dúvidas da Lei 8080. As principais dúvidas, eu vou fazer um vídeo novo para a gente comentar, tá bom? Então, qualquer coisa, digita aqui nos comentários. Então, vamos agora à análise da lei. Vem comigo? Seja bem-vindo ao SUS Fácil, canal que te leva a uma qualidade, a uma melhoria de aprendizado e a informações sobre o Sistema Único de Saúde. Quer saber mais sobre esse canal, sobre tudo que tem aqui, esse mundo maravilhoso do YouTube? Então, você confere nos vídeos anteriores, tá? Além disso, hoje nós vamos ver o quê? Lei 8080, 80 de 1990, que é a Grande Lei Orgânica de Saúde, aonde nós organizamos todo esse grande sistema de saúde. Então, vamos falar de saúde pública a partir de agora? Vamos, vem comigo? Vem comigo. Então, a gente tem a LOS, Lei Orgânica de Saúde, essa lei que é maravilhosa, única no mundo, né? Sistema único, única no mundo. Legal, né? Então, a gente tem essa lei, e essa lei, tem alguns aspectos interessantes. E eu quero colocar para você que eu tentei simplificar o máximo possível, mas algumas informações eu preciso do texto na íntegra, né? Então vamos trabalhar com o texto na íntegra para a gente entender melhor. Algumas coisas vão estar de preto aí para você, vão chamar a sua atenção ao longo do texto. Essas informações são muito importantes, então fique atento a elas e aí a gente vai trabalhar dessa forma. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Vamos lá? Então vamos lá. Então, a Lei 8080, ela dispõe, ela fala sobre as condições para a política que a gente chama de PPR. Qual que é essa política? Promoção, prevenção e recuperação na saúde. Hoje nós sabemos que nós trabalhamos muito no caráter recuperativo e algumas ações de promoção e proteção, mas nem sempre. Proteção e promoção acontece aonde? Na UBS, no posto de saúde ou no centro de saúde, né? O termo correto é a Unidade Básica de Saúde, UBS. Mas a gente trabalha também sempre num caráter recuperativo. Qual que é esse caráter recuperativo? Quando você vai para o hospital, vai parar lá no hospital, e aí quando você para no hospital, acontece uma série de gastos que às vezes nem precisava. Você poderia ter feito, prevenido na atenção primária, não é verdade? Quando a gente analisa lá os investimentos em saúde, no Fundo Nacional de Saúde, no site, a gente vê gastos em hospitais lá em cima e atenção primária aqui embaixo. Então a gente tem que inverter essa ordem, atenção primária em cima e gastos com hospitais lá embaixo, tá? Então, ela fala também da saúde, da organização e do funcionamento dos serviços correspondentes e fala de outras coisas também, que a gente vai conhecer um pouco mais, tá? A saúde é um direito fundamental do ser humano e é dever do Estado prover essas condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito fundamental. Então, a saúde é esse direito. E isso está previsto na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 196. Né? A saúde é um dever do Estado. Então, a gente tem aqui essa formulação agregando a Constituição Federal. O dever do Estado, no entanto, não exclui o seu direito, o da família, o das empresas e o da sociedade de participar das políticas públicas. Então, é um conjunto. Você, sua família, as empresas que nos cercam e a própria sociedade como um todo devem participar
das políticas públicas de saúde. Então, todos têm deveres, tá? Inclusive o Estado. A gente mais cobra, mas você também é responsável. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Então, quanto mais eu tenho saúde, mais eu tenho organização social, mais eu desenvolvo o meu país. Por exemplo, se as pessoas adoecem menos, elas têm mais capacidade de trabalho, elas têm mais capacidade remuneratória, logo desenvolve a economia do país, tá? Então, existem alguns fatores que a Lei 8080 coloca como determinantes e condicionantes da saúde. Entre outras, essas aqui, temos a alimentação, a moradia, o saneamento básico, a educação, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços. Então, tudo isso aqui é saúde. Então, o que é saúde? É ter renda, meio ambiente, é ter escolas, é ter tudo que interfere na sua saúde, no seu quesito de saúde. Esse é um conceito ampliado de saúde, porque antes a gente tinha um conceito de saúde é quando eu não estou doente. Não, saúde não é só isso. Saúde é teatro, é lazer, é renda, é emprego, é tudo isso. É transporte, é sua calçada, se está boa ou não. É a Copasa, por exemplo, né, em Belo Horizonte nós temos a empresa Copasa, que fornece a água, o abastecimento de água, se a potabilidade da água está correta ou não, se a fruta que eu pego no supermercado ou não, tudo isso é saúde. Tá? A identificação e a divulgação dos fatores e condicionantes da saúde são características importantes. Então, eu tenho que identificar, não só identificar, mas eu tenho que divulgar esses fatores condicionantes e determinantes da saúde para as pessoas entenderem o que é saúde e, a partir disso, exercer os seus direitos. Além disso, eu tenho que trabalhar com uma política de promoção, prevenção e recuperação na saúde, a fim de formular a política pública de saúde, uma versão socioeconômica, ou seja, eu preciso trabalhar tanto o aspecto de saúde, promovendo ali redução de doenças e enfermidades de modo geral, e também trabalhar o lado do aspecto socioeconômico, diminuindo, por exemplo, as desigualdades presentes no país. Então, como que eu faço isso? Distribuindo uma renda melhor, né? Política pública de promoção, prevenção e recuperação da saúde. A assistência às pessoas por intermédio de ações. Então, eu levo a assistência através de ações específicas. Por exemplo, eu fumo, né? Não é verdade, mas eu fumo, por exemplo, né? Eu fumo e eu preciso me libertar disso, porque se eu não me libertar, eu vou ocupar um leito que custa caro, na saúde pública e também na privada, sendo que se eu fizer uma redução do tabagismo na UBS, pode ser que eu vou aderir a esse plano e não tenha que utilizar o leito depois. Então, por meio de assistência e ações às pessoas, né? Então, eu tenho que levar isso também. Qual que é o campo de atuação do Sistema Único de Saúde? Aqui a gente tem as atribuições associadas às competências comuns que estão previstas no artigo 200 da Constituição Federal. Aqui é uma lei explicitamente de uma análise da Lei 8080, então você vai voltar lá na Constituição Federal agora, vai pausar esse vídeo e vai analisar quais são essas atribuições comuns, competências comuns a todos os entes. Todo mundo tem que fazer. E presta atenção, porque isso aqui cai em prova, tá bom? Agora vamos continuar. Quais são os princípios do SUS? Nós temos a universalidade de acesso, nós temos a integralidade na assistência, nós temos a preservação da autonomia das pessoas. O que é isso, a preservação da autonomia? Você pode, por exemplo, escolher qual o médico que você vai querer se consultar. É claro, né, gente, que nem sempre é possível fazer isso. Mas se você se identifica, se você tem a característica, você tem uma autonomia para a escolha do médico. Então, você consegue preservar essa autonomia. Eu não quero um profissional homem ou mulher para me atender. Eu quero um profissional
X para me atender. Então você tem essa autonomia, mas saiba que se você optar pela essa autonomia, você vai ter que arcar com essas condições. Por exemplo, nem sempre vai ter aquele médico, né, para te atender naquela hora, mas você vai ficar lá esperando, mas você será atendido, tá? Mas no tempo que é determinado ali, né? Você vai entrar na fila, no último da fila, vai demorar um pouco mais, mas você vai ter sua autonomia preservada. Por exemplo, eu quero ter direito a um acompanhante, né? No parto, por exemplo. Então, mulheres têm esse direito. Então, eu tenho autonomia para escolher quem é. É o marido, é o que está passando na rua, é a pessoa que está aqui do meu lado, não importa. Eu tenho essa autonomia de escolher quem eu quiser. Tá? A lei não fala que tem que ser o marido, o cunhado ou a mãe. Não, é a pessoa que escolhe. Né? Então, essa é a autonomia que está falando aqui. A igualdade na assistência, eu tenho que ter igualdade, né? Todos são iguais. Todos são iguais. Né? Voltando aqui, porque eu não dei o exemplo de integralidade, né? Todos precisam receber o mesmo tratamento, né? De acordo com sua situação de saúde. Um tratamento que seja integral, que te assista de forma integral. O ser humano é uma complexidade de fatores, na verdade. Você tem ali características familiares, socioeconômicas, tem características de saúde mental. Então, tudo isso você tem que ser assistido de uma forma integral, para que toda a sua complexidade seja assistida. Tá? A universalidade de acesso, ou seja, todos, sem distinção de raça, cor, gênero, qualquer coisa. Não tem classificação, todos são atendidos, ricos, pobres, no mesmo hospital, da mesma forma, pelos mesmos profissionais, e essa universalidade de acesso é garantida através da Lei 8080 e da Constituição Federal. Direito à informação, né? Eu tenho direito de saber qual é o meu estado de saúde, quais as condições, qual foi o medicamento que foi aplicado, se aquele medicamento está registrado na Anvisa, se não está, apesar de que todo medicamento utilizado no SUS tem que ter registro na Anvisa, isso é obrigatório, mas eu tenho direito à informação, tenho direito de saber o estado de saúde, tanto como paciente quanto familiar, tá? Então eu tenho direito a essa informação. E também dos meus direitos e deveres, tá? Divulgação das informações, então o SUS nacional precisa divulgar qual é o estado de saúde da sua população, né? Fazer campanhas na televisão, na internet, nas redes sociais, para divulgar as informações a respeito de saúde, qualquer coisa, tá? Seja ela boa, seja ela ruim, então é um princípio do SUS, a divulgação das informações. Racionalidade epidemiológica, tem muita gente que me pergunta isso. Como que é isso? Então, racionalidade é pensar, raciocínio. Né? Eu tenho uma epidemia de dengue para acontecer, vai acontecer esse ano, está previsto em Belo Horizonte que os casos, na teoria, aumente. Então, eu estou pensando sobre isso, estou analisando e vou tomar decisões para que, quando aparecer estes casos, eu já tenha ações específicas que vão me levar à redução desses casos. Então, é racionalidade, um pensamento epidemiológico de doenças transmissíveis, né? E também como que essas doenças vão atingir a minha sociedade. Tá? A participação da comunidade é que muita gente confunde. Né? Participação da comunidade, controle social, participação popular, é tudo sinônimo. Tá? Agora, se pedir a literalidade da lei, é participação da comunidade, mas todas são sinônimos. Tá? Pensa sobre isso. O que é a participação da comunidade? É quando você vai levar em consideração a Lei 8142, que é a sua opinião enquanto pessoa, usuário, prestador ou gestor ou trabalhador de saúde em levar políticas públicas de saúde para dentro da Secretaria Municipal de Saúde através de conselhos e conferências. Tá? Então você pode fazer isso. Já já a gente trata de participação da comunidade num vídeo que está aqui no canal.
Além disso, tem um vídeo mais detalhado sobre a Lei 8142, mas tem aqui um vídeo só sobre conferências, né, e como que acontece essa participação popular nas conferências. Depois você procura aqui, tá? Descentralização político-administrativa, né, do SUS. Né? Então, eu tenho uma descentralização dos serviços e das ações de saúde, tanto política, né, distribuição de cargos, né, que são comissionados, e administrativo. O que é isso? Né? Ali eu vou distribuir, descentralizar todo o sistema através da criação dessa descentralização. Como que eu faço isso? Eu coloco ali Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e município. Então, dentro dessa descentralização, não está preso a um órgão, que é o governo federal, por exemplo, eu divido administrativamente funções que estão previstas dentro da Constituição, dentro da Lei 8080, que a gente vai ver logo em seguida. Então, é feito dessa forma. Eu tenho a regionalização e a hierarquização da rede, ou seja, eu distribuo essas funções, né? Estado, você faz isso, isso e isso, né? E aí o Estado vai distribuir essas funções em regiões de saúde, né? Através de mapas de saúde, como prevê o decreto 7508. Mas eu também tenho a hierarquização, ou seja, eu tenho como determinar a ordem de prioridade ali de entes, né? Por exemplo, como assim? Eu vou ter o município, como que ele vai agir? Ele vai distribuir politicamente e administrativamente suas funções, né? Vai regionalizar, por exemplo, através de regionais, regiões de saúde dentro do município, se for muito grande, e aí eu vou ter uma hierarquia da rede. Eu tenho também dentro dessa hierarquia, portas de entrada. Por exemplo, você vai ser atendido na UBS para casos simples, para casos intermediários na UPA, para casos mais sérios no hospital. Então, essas são as portas de entrada. Então, isso é uma hierarquia da rede. Eu tenho integração em nível executivo das ações de saúde, de meio ambiente e saneamento básico. Isso é óbvio, né, gente? Eu tenho que integrar essas ações porque o meio ambiente é onde nós mexemos, comumente mexemos. Nós estamos vendo agora o desmatamento na Amazônia. Isso vai trazer sérios prejuízos à nossa saúde. Por quê? Cada vez que a gente vai para dentro da mata, mais doenças aparecem, mais problemas a gente tem de saúde. A gente viu isso com febre amarela, com dengue, com chikungunya e zika vírus. A gente viu isso com muitas doenças. E não é diferente agora com o coronavírus, né? Não aconteceu no nosso país, mas aconteceu num país oriental. E aí a gente importou esses casos, tá? Então, cada vez que a gente mexe no meio ambiente e não faz saneamento básico, e a gente não faz mesmo, apenas 50% das residências no país têm saneamento básico, né? Então isso é um grande absurdo. Por que não se faz saneamento básico? Porque é obra invisível, né? Então o político não gosta muito. Então, saneamento básico é um problema, porque a gente tem muitas doenças vinculadas à falta de água potável, à falta de água encanada, à falta de tratamento dessa água, à falta de melhorias na rede de esgotos, por exemplo, né? Nas fezes a gente carrega muitas doenças, então a gente tem esse problema para resolver. Conjugação de recursos na preservação, na prestação de serviços, então eu posso juntar recursos, né? Eu posso mesclar recursos de acordo ali com a legislação, claro, para prestar serviço. Eu posso fazer consórcio, né, de serviços. Por exemplo, a Lei 8142 vai falar disso, né, entre municípios, para que eu possa assistir a minha população, para prestar um determinado serviço. Resolutividade. O SUS precisa resolver problemas. A gente está com a pandemia, mais de 1.000 mortes por dia. Por que o SUS não resolve esse problema? Esse problema está mais político do que técnico, porque técnico a gente tem capacidade técnica de resolver. Agora, o SUS disse que ia ser rápido? Nunca, jamais. Ele disse que ia ser resolutivo, que ele ia resolver seu problema.
eu estou com enxaqueca, eu vou lá no posto e resolvo o meu problema. Agora, ele nunca disse que você vai ser atendido em 30 minutos. Disse. Se disse, me diz aí qual que é a legislação, porque eu não estou sabendo. Mas é isso que ele fala, tá? E aí, é resolutividade mesmo, resolver o problema. Se não resolve o problema, o que a gente faz? Procura o gerente. Sempre assim. Procura o gerente, que o gerente sempre te dá a atenção devida. Vamos conseguir. Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. O que é isso? Por exemplo, quando estava tendo a implementação do SAMU em Belo Horizonte, ou em Minas, a gente tinha muito o 192, os bombeiros, junto com o SAMU 192, que estava brigando, né? Porque todos os dois tinham a mesma atribuição dentro da assistência. Então, o doente estava lá morto, caído lá, e os dois brigando lá para saber quem que ia atender. Não, eu faço atendimento. Não, eu vou fazer. Então, não é assim. Então, para evitar isso, a gente tem isso como um princípio do SUS. Evitar que o serviço público tenha duplicidade para fins idênticos. Então, não pode ter o mesmo serviço para fins idênticos. Não posso repetir isso, porque senão eu não vou assistir de forma adequada a minha população. Concorda? Então aqui eu vou trazer algumas diferenças pontuais, né, sobre o que está na Constituição e a Lei 8080, para você não confundir. Vão comigo? Então, o SUS ele é organizado através de diretrizes de acordo com a Constituição Federal. Quais são essas diretrizes? Descentralização, como direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas. Olha só o que a Constituição em 88 diz, né? A gente ainda não aprendeu totalmente isso. Estamos caminhando nisso. Sem prejuízo dos serviços assistenciais. Participação da comunidade. Então, a participação da comunidade é uma diretriz. Já a 8080 vai falar que as ações e serviços de saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição, obedecendo ainda aos seguintes princípios, tá? Que são aqueles todos que a gente viu aqui, tá? Que são esses princípios. Então, a Constituição fala que tem diretrizes que estão na Constituição que são oferecidas na Lei 8080 através de princípios, tá? Então, ficar atento com isso, porque às vezes mistura, eles falam que isso é só diretriz, que isso é só princípio, e aí vira uma bagunça. Nem todo princípio é uma diretriz, mas nem toda diretriz é um princípio. E a gente vai visualizar isso já já, tá? Então, aqui a academia, né, os estudiosos, elaboraram algumas divisões a respeito da 8080 e do SUS. Então, nós temos princípios doutrinários, ou seja, princípios que vão reger o Sistema Único de Saúde, que é a universalidade, a equidade e a integralidade. Tá? Isso aqui pode ser cobrado? Pode ser cobrado, porque isso aqui geralmente é um senso comum. Nós temos diretrizes, que são descentralização, integralidade e equidade. Tá? Então, nem todo princípio é uma diretriz, mas nem toda diretriz é um princípio. Então, a equidade é um princípio, é uma diretriz do Sistema Único de Saúde de forma acadêmica. Você não vai encontrar isso na 8080 e não vai encontrar a palavra equidade dentro da Constituição Federal, mas vai encontrar como uma classificação acadêmica. O princípio de acesso, universalidade, igualdade e equidade. Então, esses são os princípios classificados como de acesso. Tá? A organização, a direção e a gestão do SUS, como que acontece? Ela é feita de forma única em cada esfera de governo, no âmbito da União, exercida pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente,
No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Por que coloca órgão equivalente? Por causa do Distrito Federal. Porque o Distrito Federal ele é um híbrido, né? Ele faz tanto que o município faz, tanto que o Estado faz, tanto que a União faz. Então, ele é um híbrido. Então, é uma secretaria distrital, por exemplo. Então, por isso que fala órgão equivalente. Nos municípios, o que os municípios podem fazer? Consórcios e distritos de forma a integrar e articular recursos e técnicas e práticas voltadas para a cobertura das ações de saúde. Então, os municípios eles podem fazer consórcios e realizar distritos, né? No caso, por exemplo, do Distrito Federal, para articular recursos e técnicas para assistir a população de forma total das ações de serviços de saúde. No âmbito nacional, nós temos, então isso é essa organização, direção e gestão. Agora a gente também tem as comissões intersetoriais, ou seja, são comissões a âmbito nacional, que são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integrada pelos ministérios e órgãos competentes por entidades de representatividades da organização da sociedade civil. Tá? A finalidade dessas comissões é articular políticas e programas de interesses para a saúde, cuja execução envolva áreas que não compreende totalmente o SUS. Né? Então, áreas, por exemplo, como a educação. A educação não é atribuição do SUS, mas o SUS, então, vai articular políticas públicas e programas de interesse, tá? Integrada pelos ministérios presentes lá em Brasília e também com órgãos competentes e as representatividades da sociedade civil. Tá? São atividades dessas comissões intersetoriais: alimentação e nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e fármaco-epidemiológica, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Então, essas atividades aqui são de interesse dessas comissões intersetoriais, são muito importantes e elas não dizem respeito, assim, diretamente ao Sistema Único de Saúde, mas em algum âmbito ela vai ser ligada ao Sistema Único de Saúde porque é um fator condicionante ou determinante de saúde. Tá? Desde 2001, nós incorporamos alguns artigos novos à Lei 8080, e aí a gente vai trazer esses artigos novos a partir de agora. Nós temos, 2011, algumas comissões. Que comissões são essas? Comissões Intergestores Bipartite, CIB, e Comissões Intergestores Tripartite, CIT, que são fóruns de negociação e pactuação entre os gestores. Né? O que fóruns são esses? São fóruns onde o gestor, só tem gestores lá, secretários de saúde, secretários estaduais, municipais, e aí agora que vem o segredo. Quando é bipartite, são dois entes, Estado e município, por exemplo. Quando é tripartite, são três entes, Estado, município e a União. Tá? Então a gente tem esses fóruns para os gestores negociarem e pactuarem as ações. Todas as resoluções e determinações que acontecem são publicadas no Diário Oficial do respectivo órgão. Se for a nível estadual, né, bipartite, no Diário Oficial do seu estado. Né? Aqui em Minas Gerais, é o Jornal Minas Gerais. Se for a âmbito nacional, é no Diário Oficial da União, o DO. Tá? Tudo ali para determinar, você vai fazer essa atribuição, você faz essa. Então, são pactuações entre gestores, pacto de gestor. Isso é legal? É legal. Parágrafo único. A atuação das comissões intergestores bi e tripartite terá por objetivo os seguintes itens: decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição de política consubstanciada em planos de saúde aprovadas pelo respectivo conselho. Pegadinha do malandro: conselho participa das comissões intergestores bipartite? Não participa. Ele pode ir? Pode, mas ele não participa, não tem voz e não tem voto. Ele pode só ir lá e assistir? Pode, mas ele não pode
ter voz e voto, tá? Porque é só gestor que participa. Para conselho participar, tem que ser avisado com antecedência, tem que ter um ofício para a secretaria autorizar a participação do conselho, tá? Definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no que diz respeito à governança institucional e à integração das ações e serviços entre os entes federados. Então, essas comissões de intergestores vão definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal. Ou seja, eu posso ter uma reunião nacional, uma região também que se reúne ali em comissões e a respeito de organizações das ações em redes dos serviços de saúde, respeitando a integração desses serviços entre os entes, sem prejuízo para ninguém, tá? Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência, e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. O que é isso? Eu vou deixar ali claro quais são as regiões de saúde, como que essas regiões vão ser articuladas, né? Olha, Belo Horizonte é a referência, a contra-referência é o município de Ribeirão das Neves. Então, Neves, quando você for me mandar aqui, eu vou tratar o paciente. Mas a contra-referência eu devolvo para você o paciente, para você continuar fazendo aquilo que você consegue fazer e atender sua população, tá? Então, funciona dessa forma. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, presta atenção, secretários de saúde, CONAS, 2 S do final, e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde, o CONASENS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e de utilidade pública e de sua relevante função social, de acordo com o seu regulamento. Então, o Conselho Nacional de Secretários e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONAS e CONASENS, representam estados e municípios na sua respectiva ordem. O CONAS e CONASENS recebem recursos de onde? Da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, aquela grande caixa d'água com todos os nossos impostos, para auxiliar no custeio das despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Tá? O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, COSENS, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculadas institucionalmente ao CONASENS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, as secretarias municipais têm suas representações, têm sua representação, através do COSENS, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. E nós temos o outro órgão, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Tá? Então, ficar atento a essas nomenclaturas, porque essas nomenclaturas não caem, despencam. Tá? Eu tenho Conselho de Secretários de Saúde, CONAS, eu tenho o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, eu tenho o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, COSENS, e eu tenho o CONASENS, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Ficar atento a essas nomenclaturas, tá bom? O que são atribuições comuns? Vamos a elas. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde.
acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais, organização e coordenação dos sistemas de informação de saúde, elaboração de normas técnicas, estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde, elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador, participação da formulação da política de execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente, elaboração e atualização periódica do plano de saúde, participação na formulação e na execução da política de saúde, execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde, então tem que desenvolver esses recursos humanos, elaborar a proposta orçamentária do SUS de acordo com o plano de saúde, elaboração das normas para regular as atividades de serviços privados de saúde, tendo em vista a relevância pública, realizar operações externas de natureza financeira de interesse da saúde autorizadas pelo Senado Federal. Para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias decorrentes de situação de perigo iminente, de calamidade pública ou de interrupção de epidemias, a autoridade competente de cada esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhe assegurada a justa indenização. Então, atribuição comum. Implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. Tá? Aqui está falando de derivados, são os hemoderivados. Propor a celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio ambiente. Elaborar normas técnico-científicas de promoção, recuperação e proteção da saúde. Promover e articular com órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras entidades representativas da sociedade civil para definição e controle dos padrões éticos para pesquisas, ações e serviços de saúde, promover a articulação da política e dos planos de saúde, realizar pesquisas e estudos na área de saúde, definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária, fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. Tá? Então, até aqui a gente viu o que é comum, todo mundo faz. Tá? Então, eu sugiro você voltar e analisar cada um desses itens para fixar melhor seu aprendizado. Tá bom? Então, atribuições comuns, não confundam com atribuições específicas, tá? Quais são as atribuições específicas? É o que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos aqui tomar uma água para a gente voltar. Então, para dar esse intervalo de uma água e descansar um pouco, então já a gente volta na próxima aula para falarmos sobre as competências de cada ente, e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Te aguardo na próxima aula. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, porque o SUS é universal e esse vídeo também.